Bem-vindos de volta ao Access of Truth. Nesta semana, apesar do cessar-fogo, a República Islâmica aumentou o conflito, atacando alvos nos Emirados Árabes Unidos e navios no Estreito de Hormuz, elevando os preços do petróleo, enquanto executa prisioneiros e mantém 92 milhões de pessoas sob um apagão de internet. A verdadeira pergunta agora é: o que o mundo realmente vai fazer a respeito disso? Nesta semana, a República Islâmica ampliou o conflito para além das próprias fronteiras e atacou os Emirados Árabes Unidos, incluindo Fujairah, importante centro energético e marítimo no Golfo de Vermont. Isso não é apenas simbólico. Fujairah é uma das principais rotas alternativas para o fluxo global de petróleo fora do Estreito de Hormuz. Atacar esse local ameaça a segurança energética global e representa uma escalada deliberada do regime, mesmo havendo canais diplomáticos abertos. Isso também enfraquece alegações de que o regime age dentro dos limites de um cessar-fogo ou redução de tensões. Ao mesmo tempo, autoridades e legisladores da República Islâmica estão intensificando a retórica em torno do Estreito de Hormuz, incluindo propostas para bloquear certas embarcações e obrigar outras a pagar o que eles descrevem como compensação. Na segunda-feira, eles atiraram em navios da Marinha dos Estados Unidos e danificaram um da Coreia do Sul. Esta é uma tentativa de exercer controle sobre uma rota de trânsito internacional que é protegida pelo direito marítimo. O estreito movimenta uma parte significativa do fornecimento mundial de petróleo. Usá-lo como forma de pressão não é uma questão regional. É uma ameaça econômica global e algo que preocupa o mundo inteiro. Deixe-me ser clara: a República Islâmica do Irã não tem direito de bloquear o estreito ou impor taxas aos navios que o atravessam. Fazer isso é uma violação do direito internacional e uma ameaça direta à economia global. A questão é: como impedir um regime pária que intensifica a agressão externa enquanto aperta o controle interno? A resposta não é igual para todos aqui. Para Israel, a visão estratégica tem sido consistente. O problema a longo prazo é o próprio regime, mas isso não significa que uma força externa imponha uma mudança de regime. A política de Israel é que mudanças sustentáveis devem partir do povo iraniano. Significa impedir que o regime adquira capacidades que inviabilizem essa mudança, como capacidade de obter rapidamente armas nucleares e fortalecimento regional por aliados. Israel não pode e não vai aceitar um acordo que permita ao regime continuar ameaçando seus cidadãos ou a região, seja por meio do programa de mísseis balísticos, apoio a grupos terroristas aliados ou busca por armas nucleares. Já do ponto de vista americano, o foco tem sido mais restrito. A prioridade para o presidente Trump é claramente interromper o enriquecimento de urânio e evitar um Irã nuclear. O presidente Trump tem focado menos em mudança de regime e mais em limitar capacidades. O problema é que qualquer acordo precisa de uma contraparte funcional, mas o Irã não tem uma estrutura de decisão estável e centralizada, nem mesmo no regime. Há divisões internas claras, e a Guarda Revolucionária Islâmica domina cada vez mais as decisões de segurança e estratégia. Isso gera dúvidas sobre quem pode comprometer o Estado e quem pode assegurar esse compromisso se for possível realizá-lo. Do ponto de vista dos iranianos, a posição é clara. Não consideram o regime legítimo e não apoiam acordos que prolonguem sua sobrevivência. Eles veem esses acordos como fontes de recursos usados contra eles e estão certos. A pressão interna é uma das poucas variáveis que sempre desafiaram o sistema. Por isso, enquanto tudo ocorre externamente, a situação interna piora ainda mais. Só nos últimos dias, o regime realizou várias execuções. Na segunda-feira, em Mashhad, Mehdi Hassouli, Mohamed Rezamiri e Ibrahim Doratabadi foram executados. No domingo, em Urmia, Mehrab Abdulazadeh, outro manifestante, foi executado. E no sábado, Yaqub Karimpour e Nasser Bekrazadeh foram executados após suas sentenças serem mantidas com acusações falsas de espionagem. O regime também espancou um iraniano até a morte por possuir Starlink esta semana. Todos esses casos seguem o padrão mais amplo de processos acelerados, acesso limitado ou nenhum acesso à defesa jurídica e forte dependência de confissões forçadas. A preocupação no Irã aumenta com a possibilidade de execuções em massa de manifestantes, já que a pressão sobre o regime cresce. Não seria a primeira vez que isso acontece. O bloqueio da internet segue a mesma estratégia, com restrições amplas há mais de 8 semanas. O acesso é restrito ao cidadão comum, exceto para quem possui cartões chip brancos aprovados pelo regime para sua promoção. A comunicação está totalmente interrompida e o fluxo de informações para fora do país é propositalmente restrito.
Isso torna significativamente mais difícil para as famílias acompanharem detenções ou até mesmo conseguirem que a documentação dos abusos chegue ao mundo exterior. As forças de segurança reforçaram a presença. Além de toda a perseguição em andamento, relatos descrevem postos de controle, detenções em massa e aumento da atividade tanto da Guarda Revolucionária Islâmica quanto da milícia Basij no local. Prisões por acusações de segurança nacional aumentaram drasticamente e as condições de detenção seguem preocupantes. Quando se observa o quadro completo, escalada externa, repressão interna e estrutura de poder fragmentada, a resposta política não pode ser apenas uma abordagem. A dissuasão militar é um dos componentes, mas sozinha ela não resolve como esse sistema, a Guarda Revolucionária Islâmica, se sustenta. É nesse ponto que falta a coordenação internacional. Primeiro, diplomaticamente, os países têm opções que são pouco utilizadas. Expulsar diplomatas do regime é uma opção, principalmente quando embaixadas estão ligadas a operações ou redes de influência, o que, sejamos honestos, é a maioria. Há também a questão da participação em instituições internacionais como a ONU. Na semana passada, a ONU votou para que o regime islâmico fosse vice-presidente da Conferência sobre a Não Proliferação Nuclear. Sim, esse é realmente o nome da conferência. Continuar normalizando o engajamento com esse regime, fazendo tudo o que estão fazendo, dá um nível de legitimidade ao regime que realmente não reflete como ele se comporta internamente ou externamente. O segundo fator é financeiro, com foco na Guarda Revolucionária Islâmica e suas redes associadas, porque essas estruturas operam com bilhões de dólares roubados da riqueza da nação iraniana por meio de empresas de fachada, organizações de caridade e entidades comerciais em vários países. Sanções direcionadas existem, mas sua aplicação e expansão são muito inconsistentes. E precisamos ver identificação de ativos, apreensão e restrições de acesso aos sistemas financeiros internacionais, que são todas ferramentas disponíveis para esses países e que simplesmente não foram usadas. Ações legais e regulatórias são muito relevantes aqui. Os países podem e devem investigar, quando apropriado, e processar indivíduos e entidades envolvidos em lavagem de dinheiro, evasão de sanções ou operações de influência. Operações que estão ligadas ao regime, que honestamente estão acontecendo diariamente, como vemos na mídia e nas redes sociais. Enquanto muitos países já designaram formalmente a Guarda Revolucionária Islâmica como um grupo terrorista, alguns, como o Reino Unido, ainda não o fizeram. Nesses casos, a política de designação faz parte da equação quando se trata de derrubar esse regime. Onde a Guarda Revolucionária Islâmica não é formalmente designada como um grupo terrorista, essa lacuna tem consequências práticas reais para a aplicação da lei e, claro, para processar os envolvidos. Por fim, o último ponto que quero abordar hoje é o papel dos acordos paralelos e entendimentos informais que concedem benefícios ao regime. Agora, esses acordos podem até servir a objetivos de curto prazo em casos específicos, como a libertação de reféns, mas também ampliam a capacidade do regime de continuar e incentivar a tomada de reféns e outros comportamentos terroristas. O ponto principal é que o regime usa momentos de menor pressão para se fortalecer, não para se moderar. Ao mesmo tempo, as dinâmicas internas continuam sendo importantes dentro do Irã. A oposição pública não desapareceu, ela foi reprimida. E o atual nível de presença de segurança e controle da informação indica que as autoridades no Irã estão se preparando para a possibilidade de novos distúrbios. Então, o desafio político não é simplesmente como responder a um único incidente, a ataques aéreos contínuos ou a uma única rodada de negociações. É como lidar com um sistema que atua simultaneamente nos domínios militar, econômico e da informação, e que também exige uma resposta que opere nesses mesmos domínios, com coordenação entre os países que são diretamente alvo das ações do regime e aqueles que são indiretamente afetados por meio dos mercados de energia, riscos de segurança e também redes transnacionais. Os acontecimentos desta semana, desde os ataques em Fujairah até as execuções em Mashhad Urumia, não são isolados. Eles fazem parte desse padrão consistente do regime. A questão é se a resposta da comunidade internacional também será consistente. Até agora, ela não tem sido suficiente nos últimos anos. Mas, com os mecanismos de aplicação corretos, acredito que a comunidade internacional tem uma oportunidade rara de dar um golpe muito forte em um regime fora da lei, sem que a maioria desses países precise disparar um tiro. Vamos para a próxima matéria. Já discutimos bastante neste programa sobre operações de influência do Irã, Rússia e outros países nas redes sociais.
Esta semana, o jornalista Eitan Fischberger revelou uma operação de desinformação turca voltada para o mundo de língua inglesa, infiltrando-se na mídia ocidental e manipulando o público americano, algo que deveria ser questão de segurança nacional. No centro está o Clash Report, conta que quem acompanha notícias de guerra no X provavelmente viu nos últimos meses. Ela compartilha imagens de drones, atualizações de ataques, mapas, notícias e novidades políticas em inglês, geralmente minutos após os fatos. Essa rapidez é crucial, pois o objetivo não é só relatar, mas criar a primeira versão dos fatos, a narrativa, antes do público ter todo o contexto. Essa semana, Fischberger revelou que o Clash Report é o braço em inglês da mídia turca GDH. Agora, os registros da App Store da Apple conectam o Clash Report, o Clash Report Map e o GDH ao mesmo desenvolvedor registrado, Monolog Media. Fischberger também encontrou um subdomínio interno chamado Clash Report .gda.digital, o que significa que o Clash Report já estava dentro da própria infraestrutura técnica da GDH. Ambos os domínios usam os mesmos servidores de nomes da Cloudflare e ambos carregam imagens do mesmo bucket de rede de distribuição de conteúdo, GDH. E isso não é uma associação vaga, é uma estrutura, ecossistema de mídia. Mas tem mais. O Clash Report está ligado diretamente à família Erdogan. Tenha paciência comigo aqui. A página de referências públicas da Monolog Media listava só 2 clientes externos. Um deles é a Turgev, a fundação beneficente pessoal da família Erdogan, fundada pelo próprio Erdogan. O segundo é o Teknofest, que é o festival estatal de tecnologia da Turquia. Agora, registros públicos de certificados mostram que a Monolog Media operou um servidor de back-end para o Teknofest de fevereiro de 2022 até novembro de 2024 com certificados renovados a cada 90 dias, 11 vezes seguidas. O Teknofest é organizado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Turquia e pela Fundação T3, que é administrada pelo genro de Erdogan, que também é dono da principal fabricante de drones da Turquia. Ao juntar tudo, vê-se uma conta de desinformação em inglês ligada a uma empresa de mídia turca associada à mídia estatal, conectada diretamente a Erdogan e feita para parecer um veículo de notícias imparcial. Assim funciona a subversão promovida por estados estrangeiros. Porém, os responsáveis pelo Clash Report também são problemáticos. E a equipe editorial e a administração têm um viés claro e demonstrado em questões políticas importantes e possuem ligações com a própria mídia estatal turca. Uma dessas pessoas acusou Israel de ter uma política de matar crianças, afirmou que o presidente Trump havia perdido o contato com a realidade, disse que Netanyahu e o lobby sionista chantagearam Trump e divulgou a ideia de que os lobbies judeus compraram 90% do Congresso dos Estados Unidos. Então, obviamente, quando esse ecossistema publica sobre Israel, Gaza, Síria ou qualquer um dos rivais regionais da Turquia, vai haver um viés, especialmente sobre Gaza e Israel, como já vimos. O padrão é claro nas postagens do Clash Reports. Postagens rápidas, enquadramento emocional, afirmações que sempre apresentam Israel como o agressor e um fluxo constante de conteúdo que direciona o público ocidental para a mesma narrativa anti-Israel que o governo atual da Turquia promove há anos. Sobre a Síria, o timing é ainda mais revelador. O Clash Report foi ativado na noite em que a Turquia lançou a Operação Escudo da Primavera, após 33 soldados turcos serem mortos. Sua primeira postagem foi sobre drones turcos atacando alvos do regime sírio. E no dia seguinte, uma conta que nunca havia postado em 5 anos tinha 49.200 seguidores. Esse lançamento é um dos principais alertas nessa equação. O perfil foi criado em maio de 2015 e ficou inativo por quase 5 anos e então foi ativado em 28 de fevereiro de 2020. Na mesma noite, a Turquia iniciou uma de suas maiores operações militares. Não há crescimento orgânico normal que explique uma conta sair de anos de inatividade para mais de 49 mil seguidores em um único dia, especialmente quando sua primeira postagem coincidiu justamente com uma grande operação militar turca. Desde então, o Clash Report está repetindo esse padrão. Postagens em inglês minutos após os eventos, com imagens de drones, atualizações de ataques e alegações recentes. Na prática, isso significa que eles estão controlando a narrativa ao definir a história antes que o contexto esteja disponível. E então vem a amplificação. Por serem pioneiros e por causa dos algoritmos das redes sociais, o conteúdo do Clash Report foi compartilhado por repórteres ocidentais, agências de notícias, influenciadores, podcasters, figuras da tecnologia, políticos e agentes do governo. Então, isso não ficou apenas nas margens das redes sociais. Estava indo direto para o ecossistema de informação ocidental, que é exatamente o objetivo deles.
A subversão promovida por estados estrangeiros dispensa postagens falsas. Ela pode usar imagens reais, mapas reais e até, às vezes, informações verdadeiras para manipular a opinião pública americana e moldar a narrativa através da velocidade, do enquadramento e da omissão. Clash Report conquistou muita confiança por ser rápido e depois usou essa confiança para tentar impor um enquadramento alinhado aos interesses da Turquia. Isso é uma interferência estrangeira no espaço da informação e precisa ser tratada, abordada e enfrentada exatamente dessa forma. E agora vamos para o bom, o ruim e o feio, começando com a história ruim desta semana. Ativismo performático em sua melhor forma. Esse vídeo absolutamente ridículo apareceu ontem nas redes sociais, mostrando duas das ativistas idiotas da flotilha dançando de forma sexualizada. Bem, vestidas de forma provocante como terroristas. Pedindo a libertação de seus colegas canalhas, Tiago Ávila, um fanático anti-Israel brasileiro, e também o cidadão espanhol Saif Albuquerque. Agora, eu adoraria ver esses idiotas tentando essa façanha em Gaza, e realmente acho que deveríamos deixá-los entrar para ver como uma sociedade controlada pelo Hamas islâmico lida com esse visual. Boa sorte para eles. De qualquer forma, vamos revisar um pouco sobre esses dois ativistas da flotilha que estão sendo detidos por Israel atualmente. E não é porque eles são ativistas. É porque eles são realmente suspeitos de ter ligações com organizações terroristas. Ávila não é uma voluntária qualquer. Ele já organizou várias flotilhas, sendo reincidente nessa atividade. E ele também é suspeito de ter ligações com organizações terroristas e já foi sinalizado até por outros países por questões de segurança. Albuquerque não é melhor. Ele tem supostas ligações com redes associadas ao Hamas, incluindo atividades descritas como parte de uma infraestrutura de apoio operando sob disfarce civil. Meio que nem toda aquela encenação estranha da flotilha para levar ajuda humanitária a Gaza, que acabou se tornando um escândalo, um barco do sexo cheio de acusações de assédio sexual. Realmente não tem como ser mais idiota que essas garotas. Agora vamos à história feia da semana. E olha, temos uma situação bem feia aqui com Bushra Sheikh, de quem eu já falei algumas vezes aqui no programa. Quando revelei que a República Islâmica pagava influenciadores ocidentais para visitarem o Irã, fazer turismo sob supervisão do regime e produzirem propaganda para o Ocidente. Bem, aparentemente esse programa de influenciadores do regime está de volta, porque vários desses ativistas já retornaram ao Irã, incluindo a britânica paquistanesa Bushra Sheikh. E o momento não poderia ser mais repugnante. Os iranianos enfrentam severas restrições de internet há mais de 8 semanas. Nesta semana, um iraniano foi espancado até a morte por possuir Starlink. Mesmo assim, Bushra Sheikh teve a audácia de postar de dentro do Irã que as pessoas fora do país se incomodam mais com o acesso limitado à internet do que os próprios iranianos. Você está falando sério? Isso não é jornalismo, Bushra. Isso é lavar a imagem do regime com sua câmera de selfie. E bem, acho que as coisas podem ficar mais difíceis para você, Bushra, porque pelo que sabemos desta semana, o Daily Mail informou que Bushra agora está sendo alvo de escrutínio antiterrorista. Após ela compartilhar um vídeo discursando em um comício pró-regime no Irã, cercada por bandeiras do Hezbollah e do regime. As preocupações sobre isso, claro, incluem possíveis violações da lei antiterrorismo do Reino Unido, assim como da lei de segurança nacional, incluindo alegações de que ela estaria apoiando um grupo terrorista ou agindo sob a direção do Irã sem registro. Lembro que esta é a mesma Bushra. Bushra, que afirmou que os protestos iranianos eram uma guerra contra o Islã, fabricada pelo Mossad, pela CIA e pelo imperialismo ocidental, enquanto também promovia a República Islâmica como defensora dos direitos das mulheres e até mesmo incentivava publicamente Teherã a desenvolver armas nucleares. Ela compartilhou uma afirmação sobre manifestantes mortos pelo regime com a legenda: o número real é 6 milhões, que é exatamente o tipo de ódio nojento contra judeus e zombaria do Holocausto que diz tudo o que você precisa saber sobre o universo moral em que Bushra opera. O que é incrível, gente, é que eu caminhei por todo esse protesto no meio do Irã sem usar hijab. E eu sei o que muitos de vocês estão pensando. Vocês estão pensando, como ela está no meio do Irã, naquela praça sem o lenço na cabeça? Nada aconteceu comigo, ninguém me agrediu, ninguém disse nada. Na verdade, quando você é visitante no Irã, eles te tratam tão bem, até mesmo eu sem hijab. Mas é o fato de eu ter vindo aqui. Fui bem recebida. E ninguém me disse absolutamente nada sobre meu cabelo estar descoberto.
Isso, meus amigos, é a realidade das notícias quando são trazidas ao vivo do país, especialmente quando você foi alvo de propaganda por muito tempo pela mídia ocidental. Isso simplesmente não é verdade. De qualquer forma, se uma cidadã britânica está recebendo acesso, proteção, voos, hotéis, espaço na mídia estatal ou qualquer outro benefício em espécie da República Islâmica enquanto produz conteúdo que favorece a propaganda do regime, isso deve ser investigado. Ponto final. É incrível para mim que a República Islâmica não encontre uma iraniana que faça propaganda para o público ocidental. Em vez disso, importam essa britânica paquistanesa, fã da Guarda Revolucionária, que diz às iranianas que devem ficar felizes sem internet enquanto pessoas morrem tentando se conectar. Patético, cruel e absolutamente horrível. E finalmente, para algo bom, uma política esta semana que realmente sabe como responder ao ódio contra judeus. Esta semana, a líder do Partido Conservador do Reino Unido, Kemi Badenoch, fez o que tantas evitam. Não hesitou, nem desviou e denunciou diretamente. Veja só. Essas perguntas não foram ensaiadas. Ontem dei uma longa entrevista sobre isso. Você pode discordar, mas minhas opiniões são minhas. Não, essas são opiniões. Quero que todos saibam exatamente no que estão votando ao escolher meu nome. E o que elas terão comigo é alguém que está muito determinada a acabar com esse clima de intimidação e ódio contra os judeus. Eu frequento escolas primárias judaicas com seguranças na porta, algo que não vi em outras escolas deste país. Também vou a supermercados que têm seguranças. Eu visito comércios judaicos que estão tendo suas vitrines quebradas, a padaria da Gale com pichações por toda a parte. Precisamos parar de fingir que isso não está acontecendo. Não queremos ver os anos 30 se repetirem e vemos pessoas buscando desculpas para isso. Nunca darei desculpas. É preciso proteger o povo judeu. E quanto ao povo muçulmano, também estamos vendo ataques contra o povo muçulmano. Fantástico. Obrigada. As pessoas que morreram e que foram assassinadas eram judeus em sinagogas. Vamos parar de fingir que outra coisa aconteceu. Mas não se trata disso. Não, é sim. É sim, é muito sobre isso. É muito sobre isso. É muito sobre o povo judeu. Você pode falar o que quiser, mas foi assim que os anos 30 começaram. Pessoas fingindo não ver o que acontecia diante delas. Não estou mentindo. Eu posso ver isso. Eu estou contando a verdade para as pessoas. Apoio o povo judeu e estou com eles. Desculpe, mas discordo de você. Só precisa aceitar. Sim, isso é uma pena. Isso é uma pena. As pessoas sabem de que lado eu estou e eu não vou me intimidar. Eu não vou, não. Eu sou da direita. Eu sou da direita e tenho muito orgulho de estar na direita. Eu não estou bajulando a extrema direita. O que eu estou fazendo é apoiar, não. O que eu estou fazendo é apoiar o povo judeu contra o tipo de ignorância que pessoas como você espalham por aí. E eu nunca vou me intimidar com isso. Vamos ouvir. Foi um momento de encerrar com chave de ouro. Por anos, vimos políticos se contorcendo para evitar dizer o óbvio, fazendo de tudo para justificar ou minimizar o ódio aos judeus quando vem de certos grupos ou se encaixa em certas narrativas políticas. Mas Kami não fez nada disso. É muito satisfatório ver isso. Por hoje é só, mas voltamos na próxima semana com mais sobre o que realmente está acontecendo na região. Se tiver alguma história para eu cobrir, me encontre no X como Emily K. Schrader ou no Instagram como Emily em Tel Aviv. Até lá, vejo você na próxima semana aqui no Access of Truth no JNS.